Vamos aplaudir uma vez mais o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Queridos, diante da expressão do clamor do coração dos apóstolos aqui, e eu peguei esse texto para introduzir a palavra dessa noite, pois uma vez mais me permita falar com vocês a respeito da fé e da importância da fé nesse momento que nós estamos vivendo. E como de fato nós podemos atuar em fé, mesmo em dias tão difíceis, mesmo em tempos tão tribulosos, em momentos e situações que estamos vivendo, que tem nos desafiado continuamente. O que me impressiona aqui no clamor do coração desses apóstolos é o pedido que eles fazem. Tudo bem se nós entendêssemos que o contexto aqui se refere a fazer algo maravilhoso, como por exemplo um grande milagre. Porque o que impele, o que motiva o coração dos apóstolos a fazerem unidamente esse pedido ao Senhor aqui, eles poderiam pedir tantas coisas para o Senhor diante daquilo que o Senhor estava falando e fazendo. Quantos milagres eles já haviam presenciado até então? Quantas maravilhas eles viram o Senhor fazer. E na verdade, quando eles pedem aqui para o Senhor, aumenta a nossa fé, não estão pedindo para que de fato eles possam fazer um milagre, para que eles possam realizar uma grande proeza, talvez curar um enfermo, limpar um leproso, dar vista ao cego, fazer um paralítico andar, ou quem sabe até, conforme a palavra de Deus nos ensina, trazer um morto à vida novamente. Mas eles pedem exatamente para que o Senhor aumente a fé deles, diante das palavras que o Senhor acabou de declarar a eles, que é sobre o perdão. Sobre o perdão. Quando um deles pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, o meu próximo? 7 vezes? E o Senhor diz: não digo 7 vezes, mas eu digo 70 vezes 7. Todos nós conhecemos essa passagem das Escrituras, não é verdade? E é justamente diante disso, quando o Senhor está falando da necessidade de nós vivermos o perdão, de nós estarmos prontos a perdoar uns aos outros, é justamente nesse contexto que os apóstolos reconhecem que eles precisam de uma medida de fé maior para poder fazer cumprir essa palavra, para poder de fato viver essa palavra. Em outras palavras, é como se eles dissessem: requer muita fé, Senhor, para que a gente cumpra essa palavra que o Senhor está nos dando, para que o Senhor possa fazer isto acontecer na nossa vida. Nós vamos precisar de uma medida maior de fé. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. Quer dizer, não fé para curar um enfermo, não fé para expulsar um demônio, não fé para realizar um milagre ou uma obra maravilhosa, mas fé para cumprir. Diga isto comigo: fé para cumprir. E nesse caso aqui especificamente, cumprir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para não se tornar apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Nós precisamos ter pelo Senhor a nossa fé aumentada, a nossa fé aumentada para cumprirmos, para realizarmos a palavra de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Então me escute por favor com todo o teu coração. O que você espera para esse ano de 2021? O que você espera para você, para a tua família, nesse ano de 2021? O que você almeja alcançar? Aonde você deseja chegar nesse ano de 2021? Daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, o que você quer ter alcançado? E aonde você quer estar? Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Porque estamos falando de fé. E uma das revelações que nós temos na palavra de Deus a respeito da fé, que nos esclarece o que é fé, está no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que nós temos meditado nesse livro, e especificamente no capítulo 11 e 12, nesses últimos dias aqui na igreja. Quando falamos sobre os heróis da fé, amém?
E falamos daqueles que se levantaram em Deus para fazer parte da história, para serem protagonistas da história, não para assistirem passivamente à história, mas para viverem e fazerem a história. A única coisa que a palavra de Deus fala que eles tinham era fé. Fé, porque foi pela fé que Abraão saiu da sua casa, sem ter nenhum filho, não ter herdeiro, já sendo ditoso em idade e tendo sua esposa, sua companheira, ainda na condição de estéril, viveu um grande milagre de Deus, uma grande obra do Senhor pela fé. Pela fé, esses homens e mulheres do livro de Hebreus fizeram coisas, alcançaram coisas, superaram coisas que não somente marcaram a geração, a história, no tempo em que eles viveram, como até nos dias de hoje, ainda nos influencia as experiências de fé que esses homens e mulheres viveram no Antigo Testamento. Homens e mulheres limitados, homens e mulheres com dificuldades, homens e mulheres que estavam dentro de um contexto de vida ordinária, até o momento em que Deus imparte uma palavra sobre eles, e a mão do Senhor os toca de tal forma, e eles acreditam na palavra, eles confiam em Deus, então eles são levados de uma condição de limitação, de escassez, de dificuldade, para algo extraordinário que Deus fez na vida deles, e através da vida deles, unicamente pela fé. Unicamente pela fé. Às vezes nós olhamos para esses heróis da fé e imaginamos que eles são homens e mulheres que viveram em um nível de espiritualidade, de santidade, de perfeição ou de competência que eu e você jamais poderemos alcançar. Mas quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, e mais especificamente a história e o contexto, quando esses homens e mulheres foram alcançados por Deus, muitos estavam em dificuldades, muitos estavam em apertos, muitos estavam atolados em problemas, e eu tenho certeza que nenhum desses personagens tivera ideia daquilo que Deus iria fazer através da vida deles, por causa da fé que eles professaram no Senhor. Eles não imaginavam que iriam escrever a história, que iriam marcar a história, que a vida deles iria servir de exemplo por gerações, simplesmente porque eram pessoas limitadas como eu e você, pessoas cheias de dificuldades e de problemas como eu e você. Muitos estavam tendo dificuldades no matrimônio, muitos estavam vivendo uma crise familiar, muitos estavam em aperto financeiro, outros estavam aprisionados, outros estavam em contendas. Mas quando Deus liberou a palavra sobre a vida deles, e eles ousaram acreditar na palavra de Deus, Deus os elevou de uma condição de limitação a uma vida extraordinária. E não será diferente com o povo de Deus nessa geração, que tomar em fé a palavra que Deus está liberando, a despeito de todas as limitações, dificuldades que você e eu possamos estar vivendo agora, no presente momento na nossa vida. Amém? Cada um deles não estava vivendo na sua melhor fase quando foram alcançadas por Deus. Pelo contrário, muitos deles estavam num momento de mediocridade, num momento de dificuldade tão extrema, como por exemplo na vida de Gideão, que ele estava vivendo de uma maneira escondida, como se fosse um animal se escondendo em lugares para poder tentar colocar o seu a salvo. Mas quando a palavra de Deus veio sobre a vida deste homem, e mesmo na sua limitação, ele ousou acreditar em Deus, ele manifestou a fé na palavra de Deus, Deus o levou do anonimato para o estrelato na nação de Israel, por causa da fé, e só por causa da fé. Nós poderíamos ficar horas e horas aqui nesse novo ano falando sobre os feitos de cada um desses homens e mulheres, unicamente, exclusivamente por causa da fé. Tenho certeza que Abraão não imaginava, no dia que ele ouviu a palavra de Deus sendo liberada sobre a vida dele, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não tinha ideia que ele se tornaria o pai da fé, o meu pai da fé, o teu pai da fé, ou seja, um exemplo, um modelo de homem que acredita em Deus.
E talvez o que você esteja vivendo hoje, e talvez as coisas que você precisa superar na tua vida agora, seja exatamente o trampolim que Deus está utilizando para que em fé você saia do anonimato. Porque eu vou te dizer uma vez mais, você é o próximo da fila. Se você crê nessa palavra, você é o próximo da fila. Deus vai te levar a um estado, a uma condição de superação, para que você possa marcar esse tempo e essa geração, através da sua fé em Deus e na sua palavra. Digam glória a Deus. Portanto, a pergunta que eu vos faço novamente é: o que você espera alcançar este ano? Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 1 declara que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Das coisas que se esperam. Fala-se comigo: a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você está vivendo hoje na sua vida foi o que você esperava? Aonde você está, o que você tem alcançado, o que você tem conquistado, de fato condiz com aquilo que você esperava lá atrás? Ou há um divórcio entre o que você está vivendo e aquilo que você gostaria de viver, aquilo que você esperava viver nesse tempo? Portanto, é muito importante nós nessa noite entendermos, dentro dessa palavra, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Porém, não é uma espera simplesmente passiva, de ficar de braços cruzados, mas a fé, ela é uma espera plenamente ativa, que nos mobiliza a uma ação proativa em função da palavra que Deus está liberando. Se aquilo que você está ouvindo de Deus esses dias não está provocando no teu coração uma esperança viva, alguma coisa está errada. Algo ou alguém ou alguma coisa está falando mais forte na tua vida do que a palavra de Deus. Se os acontecimentos desse tempo têm roubado do teu coração a capacidade de esperança viva, eu quero te dizer que você está dando ouvidos à voz errada. E nenhum desses homens e mulheres do Antigo Testamento superaram o que superaram, viveram o que viveram, venceram o que tiveram que vencer, porque simplesmente ouviram vozes erradas. Não, eles ouviram a voz autêntica, a voz certa, a voz verdadeira, mesmo quando estavam mergulhados em um contexto de agitação tão grande, que o ruído era tão grande, que eles inicialmente tiveram dificuldade de sintonizar os seus ouvidos aquilo que Deus estava falando, e por isso eles precisaram ser levados a um processo de aperfeiçoamento. E é exatamente isso que Deus está fazendo com cada um de nós. Estamos dentro de um processo de aperfeiçoamento. Você não está aqui nesse momento à toa, porque você foi convidado, ou simplesmente porque você não tem um lugar melhor para estar. Você está aqui nessa noite como um testemunho, como uma expressão de que você está dentro de um processo divino de aperfeiçoamento. E de fato, nesse último tempo, você tem sentido uma pressão enorme sobre a sua vida. E por que isso? Porque chegou o tempo de você tomar uma decisão. Ou as coisas que você está vivendo e que estão te pressionando levem você a viver a palavra, ou então levarão você para fora da palavra. Por isso, a fé é a certeza das coisas que esperamos. O que você está esperando? Por quê, irmãos? Porque a fé, na verdade, é uma impartição que Deus nos dá para que nós possamos concretizar, para que nós possamos fazer. A fé, na verdade, é um poder de concretização. A fé é um poder executivo.
É diante disso que os apóstolos estão clamando: Senhor, aumenta a nossa fé para que nós possamos cumprir essa palavra, para que nós possamos concretizar essa palavra, para que nós possamos executar essa palavra. E eu quero te dizer que a fé é algo que Deus imparte nas nossas vidas, que nos capacita exatamente a fazer aquilo que Ele demanda de nós, a nos posicionar como devemos nos posicionar. Por isso o clamor do coração dos apóstolos: aumenta a nossa fé, porque para nós chegarmos aí, para nós cumprirmos determinadas coisas, para nós executarmos determinadas coisas, nós vamos precisar do poder da fé operando em nossas vidas. Então, quando Deus imparte fé, Ele imparte a habilidade para que você cumpra, para que você realize, para que você execute. Fala isto comigo: a fé é uma força executiva. A fé é a certeza, aleluias, é a certeza daquilo que você espera. Você espera que a tua família seja transformada esse ano pelo poder de Deus? Você espera que a vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais seja tocada e transformada? Você espera ver um milagre de Deus transformando a nossa cidade, a nossa nação? Você espera ver um povo se levantando em meio a uma crise mundial para trazer um testemunho de que Deus ainda cuida do seu povo? O que você espera? Porque a fé é a certeza das coisas que esperamos. Agora o versículo 2 nos fala algo muito importante. Quando o texto no versículo 1 nos explica o que é fé, o versículo 2 fala: foi pela fé que os antigos obtiveram um bom testemunho. Isso aqui para mim é chave. Foi pela fé que esses homens e mulheres do Antigo Testamento, que viveram algo extraordinário em Deus, eles alcançaram um bom testemunho. Ninguém consegue um bom testemunho com base unicamente naquilo que espera fazer, naquilo que deseja fazer, mas naquilo que faz. O bom testemunho se alcança porque você fez, porque você realizou, porque você cumpriu. Enquanto há uma vontade, apenas um desejo, quando há apenas um sonho na tua mente, sabe, isto não tem o poder de levar você para alcançar um bom testemunho. Mas quando você cumpre, quando você realiza, quando você faz, então você alcança uma boa reputação. Não alcançamos boa reputação pelas coisas que pensamos, mas alcançamos reputação pelas coisas que concretizamos, por aquilo que nós de fato executamos, ou seja, por realizações. Esses homens e mulheres alcançaram um bom precedente, um bom testemunho, uma boa reputação, porque eles fizeram, porque eles executaram, porque eles concretizaram. Digam glória a Deus. Eles alcançaram, amém? Não ficaram no meio do caminho no sentido de realização. Ainda que eles não viveram o melhor, ainda que eles não alcançaram, sabe, a promessa, eles alcançaram um bom testemunho, uma boa reputação pelo estilo de vida de fé que eles viveram, porque a fé operou neles o poder da realização, e porque eles realizaram algo extraordinário, eles alcançaram uma boa reputação. Inclusive estamos até hoje falando sobre eles. Digam glória a Deus. Isto significa exatamente o que, amados? Que se a fé é algo que nos leva a esperar, porém não de forma passiva, mas de uma maneira executiva, de uma maneira proativa, melhor dizendo, e é o poder que nos capacita, que nos habilita a concretizar, a cumprir, então nós estamos chamados a fazer, nós estamos chamados sim a realizar, nós estamos chamados sim a alcançar, e esse é o ano em que você vai alcançar um bom testemunho na tua vida, por aquilo que você vai realizar através da sua fé no Senhor e na sua palavra. Digam glória a Deus. Amém?
Então você vai observar que a fé é um processo que Deus coloca na vida desses homens e mulheres, que os leva a um desenvolvimento de maneira tal que eles saíram do anonimato, eles saíram da obscuridade, eles saíram da dificuldade e foram levados a um poder de superação e concretização. Coisas que pareciam impossíveis, coisas que na verdade eram impossíveis, coisas que não haviam sido imaginadas e nem sonhadas por esses homens e mulheres. Mas quando eles ouviram a palavra gerou uma expectativa no coração deles, e junto com a palavra veio uma medida de fé para que eles cumprissem a palavra. Ao cumprir a palavra, eles superaram, eles saíram da onde estavam e entraram na estação de concretização. Por quê? Porque a fé faz isso nas nossas vidas. Posso ouvir um glória a Deus? Alguém pode dizer amém nesta casa? Este é um ano para você realizar. De repente, por causa do ano de 2020 e da pandemia que nós vivenciamos, nós ficamos muito reativos às circunstâncias da vida, nos sentimos imobilizados, nos sentimos incapacitados. Mas agora Deus quer elevar o seu povo. Rise! Deus quer levantar o seu povo, aleluia, a um poder de realização. Você não vai ficar refém das circunstâncias, você não vai ficar refém da situação, você não vai ficar refém dos acontecimentos. E ainda que isso possa até de certa forma influenciar a tua vida em algo, não vai determinar, porque o que vai determinar a concretização é o poder da tua fé. Fala-se comigo. Enquanto as circunstâncias podem influenciar os resultados, a fé determina os resultados. Portanto, a fé é maior e mais poderosa do que as circunstâncias. Porque inclusive esses homens e mulheres superaram as circunstâncias adversas por causa do poder da fé. Oh querido, e não é diferente para os dias de hoje. O que Deus fez no passado, Deus quer fazer ainda obras maiores na vida daquele que crê. E se você crê, levanta as tuas mãos e diga: eu recebo esse poder na minha vida. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Digam glória a Deus. Por isso eu quero trazer uma palavra que é prática. Porque a fé, irmãos, não é retórica. A fé não é algo para ser explicado. A fé é algo para ser vivido. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo: a fé não é para ser explicada em teorias. A fé é para ser vivida. A fé é para ser expressada. Digam glória a Deus. E não há verdadeira fé se não há uma manifestação de obras. Fala assim comigo: a fé sem obras é morta. Quer dizer que existe uma possível fé que não opera, que não concretiza, porque essa não é a fé que vem de Deus. Ou talvez seja a fé que Deus deu, mas que não foi nutrida, que não foi cuidada, que não foi fortalecida. Porque eu já vos ensinei, a palavra testifica isso para nós, que nós somos desafiados na nossa fé todos os dias. Há um combate, amém? Há um combate contínuo pela tua fé. Para você estar aqui hoje, você precisou combater em fé. Algumas coisas na tua vida, algumas situações na sua vida, algumas circunstâncias na sua vida, você combateu em fé. Talvez você possa estar se sentindo fraco, você possa estar se sentindo debilitado, mas você está batalhando em fé. A fé sempre vai ser confrontada, a fé sempre vai ser resistida, a fé sempre, vai sofrer retaliação. E é isso que o inimigo deseja, tornar a nossa fé inoperante, uma fé morta, uma fé que não se expressa, uma fé que não concretiza, uma fé que não realiza. Por isso nós precisamos entender essa dinâmica, porque a fé é um dom de Deus, porém é minha responsabilidade, é a sua responsabilidade usar esse presente de Deus.
Cuidar desse presente de Deus, nutrir esse presente de Deus, fortalecer esse presente de Deus. Para você, a fé é algo precioso. Para você, a fé é algo em grande estima. Você tem dado valor à tua fé. E você só pode dizer de fato que você tem dado valor à sua fé se você tem de fato investido na tua fé, se você tem aplicado na sua fé, se você tem buscado fortalecer, nutrir, alimentar a tua fé, exercitar a tua fé. Muitos de nós temos agido irresponsavelmente no que concerne a nossa fé. Por isso não é de se estranhar que diante do desafio, em vez de nós expressarmos uma fé consistente, nós expressamos uma fé rasa, uma fé vazia. Por quê? Porque a ansiedade contaminou o coração, porque a preocupação, o medo, o rancor, a desilusão, a decepção, a frustração encheu o coração. E estas coisas esvaziam a nossa fé. Alguém está me ouvindo? Vou dizer de novo, estas coisas esvaziam a nossa fé. E se o diabo quer anular a minha fé e a sua fé, então ele vai ser estratégico em usar estas coisas para tentar esvaziar a minha fé e a sua fé. E de repente, quando uma situação se apresenta e você precisa superá-la pela fé, você tem uma fé vazia, uma fé anêmica. E não são poucos que infelizmente tiveram a sua fé morta, assassinada. Fala assim comigo: eu preciso cuidar da minha fé. Eu preciso nutrir a minha fé. Abraão foi fortalecido dando glória. Não foi tudo mil maravilhas na vida desses homens e mulheres que professaram e alcançaram o bom testemunho pela fé. Não quer dizer que eles não falharam em algum momento, que eles não tropeçaram em algum momento, que eles estavam sempre fortes e sempre ativos. Não. Muitos vacilaram, muitos tiveram momentos difíceis. Abraão teve que lutar com coisas internas e coisas externas. Mas uma coisa ele aprendeu: a se fortalecer em fé, a fortalecer a sua fé, e ele fazia isto dando glória a Deus. O que é dar glória a Deus? É reconhecer Deus na tua vida, é reconhecer a soberania do Senhor, o poder do Senhor, é não permitir que as pessoas tenham mais força na tua vida do que a palavra de Deus, é não permitir que as circunstâncias tenham mais poder sobre tua vida do que a palavra de Deus. Então quando, sabe, a ansiedade vem assaltar o meu e o seu coração, o medo, a preocupação, sabe, a decepção, a ofensa, a mágoa, a rejeição, e essas coisas querem entrar no nosso coração para fazer a nossa fé ficar esvaziada, inexpressiva, então agora é a hora de nós trabalharmos e resistirmos a essas coisas e declararmos que confiamos em Deus e na sua palavra. E por mais que seja difícil para nós o momento, nós ainda estamos com os nossos olhos postos no Senhor, e nós vamos à palavra, e nós vamos ao louvor, e nós vamos à oração, e nós vamos à congregação, e nós vamos comungar uns com os outros, porque tudo isso alimenta e fortalece a nossa fé. E não nos isolarmos, e não nos separarmos, não nos distanciarmos para tentar vencer sozinhos, porque às vezes nós precisamos da palavra de um irmão, precisamos da oração dos nossos irmãos, precisamos da cobertura um dos outros. Digam glória a Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, que a fé é uma espera que nos leva, é algo que nós esperamos no nosso coração, mas com tanta convicção, com tanta certeza, que nos impele a uma ação. Então a fé é como se fosse um GPS espiritual, que ainda que eu não saiba e eu não consiga ver com os meus olhos naturais qual é o caminho que eu tenho que trilhar, então através da fé você recebe a direção, você recebe a localização certa, e você se posiciona então, e aí aquilo que você não conseguia ver, mas você crê, você espera, você tem certeza, vai te posicionando, e de repente quando você menos espera, aquilo que não era visível se torna visível, porque todas as coisas agora vistas foram criadas daquilo que não era visto.
pelo poder da fé. Quantos estão recebendo essa palavra? Para isso eu preciso assumir a responsabilidade pela minha vida. Tenho que vencer toda a mentalidade de vitimização, sabe, toda a mentalidade de que me leva a culpar as pessoas, as circunstâncias, sabe, e não assumir a responsabilidade pela mudança necessária na minha vida. Não adianta ficar culpando as coisas, não adianta ficar culpando as circunstâncias. Não pode ter essa atitude no teu coração de que todo mundo te deve algo, que as pessoas te devem algo. Ninguém deve nada a você, as circunstâncias não devem nada a você, a vida não dá o que você merece, a vida dá aquilo que você demanda dela. Se você não assumir a responsabilidade, esses homens e mulheres assumiram a responsabilidade pela direção da vida deles. Sim ou não? Assuma a responsabilidade pelos resultados, sabendo que você é limitado, mas que o Deus que opera na tua vida é um Deus que pode fazer todas as impossíveis se tornarem possíveis na minha vida e na sua vida, pelo poder da fé. Somos desafiados, amém? Assumirmos o controle, a responsabilidade. Claro, nós não conseguimos controlar todas as coisas em todo o tempo, mas nós podemos ter controle sobre nossas vidas, sobre as decisões que nós vamos tomar, as escolhas que nós vamos fazer. Somos livres para decidir, mas responsáveis pelas nossas escolhas. Quantos estão recebendo essa palavra? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos damos conta de que todas essas pessoas que aparecem aí foram na verdade tocadas por Deus, e estavam vivendo muitos dentro de uma condição de fracasso, de derrota, de decepção, de isolamento, mas eles creram em Deus. E a pessoa que tem esse tipo de encontro com Deus não permanece mais a mesma, e nem a sua vida pode ser mais a mesma. Encontros divinos. Esse é um tempo de encontro divino, que marca a nossa vida, para que as coisas não sejam mais como são. Primeiro nós mesmos somos mudados, transformados, e a partir daí nós começamos a mudar os resultados das nossas vidas, porque mudamos a nossa atitude, mudamos o nosso comportamento. Digam glória a Deus. Começamos em fracasso, terminamos em sucesso. Começamos vazios, mas pela fé na palavra terminamos cheios. Começamos depressíveis, tristes, angustiados, mas terminamos dançando e louvando o nome do Senhor. Começamos solitários, sozinhos, e terminamos em família. Começamos solteiro e terminamos casados. Glória a Deus. Você entra em cena como um ilustre desconhecido, mas termina sendo um profeta de Deus para a tua casa, para o teu bairro, para a tua cidade, para a tua nação, por causa da fé. A fé é o poder da concretização. E é assim o nosso caminhar de fé, amém? Como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É dessa forma que em fé nós caminhamos, sabe? A cada momento, a cada instante, a cada temporada, há um brilho maior, há uma luz maior, há uma glória maior, e de glória em glória nós somos levados até que dia perfeito se manifeste na minha vida. O dia perfeito ainda não chegou, mas enquanto ele não vem, eu estou melhor hoje do que estava ontem, e o meu alvo é estar melhor amanhã do que estou hoje. Eu sei aonde estou, não é aonde eu queria estar,
mas eu sei para onde eu estou indo, porque eu tenho um desejo no meu coração. Eu espero algo. O que me motiva a vir aqui todos os dias para ministrar a palavra do Senhor é porque eu espero algo no meu coração. E eu espero que em 2021 cada pessoa que assiste a esta casa possa viver a visão de Deus em toda a sua plenitude nesse ano. E nós vamos nos empenhar por isso, sabedores de que sem Ele nada somos, nada podemos e nada temos, mas com Ele nós vamos alcançar o nosso bom testemunho, nós vamos concretizar. Amém? Digam glória a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus está te levando de glória em glória. Todos nós sabemos que tudo é resultado de algo. Para cada sintoma existe uma causa, sim ou não? Às vezes nós queremos tratar com os sintomas e negligenciamos as causas. Por isso nós precisamos chegar nesse momento e fazer um exame, porque estamos vivendo em dias tão agitados, tão turbulentos, que nós queremos tudo muito rápido. Nós queremos respostas rápidas, nós queremos comida rápida, nós queremos internet rápida. Amém? E com isso, queridos, nós não estamos de fato investindo tempo para uma reflexão profunda, para meditação, para ponderação. Muitos de nós vamos agindo no piloto automático, e aí quando os sintomas vão surgindo, a gente quer lidar com os sintomas e não paramos para analisar, refletir, porque é nisso que a nossa fé vai sendo aprofundada. Se nós ficarmos agindo no piloto automático e reativos às circunstâncias e não ponderarmos, não refletirmos, sabe, não analisarmos, nós vamos fazendo as coisas e de repente a nossa fé vai ficando muito superficial. É quando eu paro, é quando eu respiro, é quando eu começo a refletir e meditar na palavra, em oração. Paro de olhar um pouco para as agitações do meu ambiente, e aí começo a confrontar as agitações nos meus pensamentos, nas minhas emoções, e tenho que fazer como Davi: porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, porque estás tão agitada, tão comovida? Espera em Deus, porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E o que vai provocar esse tipo de espera correta no nosso coração é a voz que nós estamos ouvindo, é a palavra que nós estamos acatando nas nossas vidas. Porque a fé, ela não está desassociada da palavra de Deus. A verdadeira fé, a autêntica fé, ela está perfeitamente sincronizada com a palavra de Deus. Na verdade, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é mesmo, queridos? É parar, é meditar nas Escrituras. Esse ano, aumente a tua paixão pela palavra de Deus. Há tantos ismos entrando no Evangelho. Estamos vivendo em dias, irmãos, que o Evangelho está confuso. Não porque o Evangelho de Cristo seja confuso. O Evangelho de Cristo é simples. Mas é que tantas vozes estão querendo ler o Evangelho para nós. E às vezes vozes de pessoas que não vivenciaram processos. Sabem usar o poder da mídia, sabem usar o poder do marketing, das grandes apresentações, das profundas oratórias que comovem, que mexem, mas não vivem processos. E com isso querem doutrinar os nossos jovens.
Há muitas vozes falando, porém só há uma que vai provocar em nós a verdadeira fé, a fé que vence, a fé que supera, a fé que realiza, a fé que concretiza. E não é nas mídias sociais que você vai alcançar essa medida de fé. Oh, o que importa é você. O que importa é o que bom você se sente. O que importa é como você pensa. E mais uma vez estão colocando o homem no centro. E usam a palavra de Deus para privilegiar o que você pensa, o que você sente. E o que Deus pensa? E o que Deus sente? Intimidade com Deus. Intimidade sem frutificação, sem reprodução, não cumpre propósito. Toda intimidade tem propósito em Deus. Por isso que Deus trata com tanta seriedade a questão da concretização, da realização ou da frutificação. Ele se empenha tanto e trabalha tanto por mim e por você, com todo cuidado, para que eu e você sejamos frutíferos. Porque tudo que Deus não quer é que eu e você vivamos de uma maneira infrutífera. Pessoas com boa oratória, pessoas com habilidades extraordinárias, mas e os frutos? Você já sentiu dor de parto para gerar alguém para Cristo? Você já desceu até as profundezas do inferno para brigar pela libertação de uma alma? Então não me diga, querido, como se faz igreja. Não me diga o que eu tenho que fazer para aumentar a quantidade de pessoas nessa casa. Quem dá o crescimento é Deus. 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 Se Ele quiser, por uma palavra dEle, essa igreja vai transbordar de pessoas. Se Ele não quiser, é só você e a tua casa e a tua família aqui. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena ver um Antônio, sabe, redimido e servindo ao Senhor junto com a sua casa. Vale a pena. Eu poderia ter gastado a minha vida inteira, mas se eu alcançar apenas um Antônio, e quantos Antônios nós temos aqui, quantos Vanderleis nós temos aqui, quantas Margaretes nós temos aqui, quantas Cátias nós temos aqui. É isso que vale, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma, uma vida. Digam glória a Deus. Esse ano é o ano de nós vivermos o extraordinário. Nós vamos superar algumas barreiras que por anos têm estado diante de nós, nos desafiando. Mas nós só vamos conseguir isso pelo poder da fé. A fé autêntica, a fé verdadeira. Não uma fé superficial, não uma fé rasa, mas uma fé que está aprofundada, arraigada na palavra de Deus. Por isso se apaixone de novo pela palavra de Deus. Como um mancebo, como um jovem pode manter o seu caminho puro, observando segundo a palavra de Deus, enquanto muitos estão diluindo o evangelho para acomodar a palavra de Deus à moda e à sociedade dos nossos dias. A palavra de Deus continua sendo lâmpada, oh, aleluia, e luz, e nós vamos moldar as nossas vidas pela palavra e não o contrário. E não o contrário. Não o contrário. Ame a palavra do Senhor, se apegue a ela, estude, medita, reflita. Primeira coisa que Deus falou para Josué: olha, você tem um grande desafio pela frente, mas você vai fazer prosperar todos os teus caminhos se você meditar nessa palavra dia e noite, se você buscá-la de todo o teu coração, sabe, em vez de você ficar agindo e reagindo na tua vida de uma maneira precipitada. Reflita, medite na palavra, gaste tempo, melhor do que isso, invista num aprendizado que vai transformar de verdade a tua vida desde dentro para fora. Por
Por isso assuma a responsabilidade pelo teu crescimento espiritual esse ano. Se comprometa, invista no teu crescimento espiritual, querido. Invista. Quantas pessoas têm uma mentalidade, sabe, que as leva a serem muito dependentes no Evangelho, achando que é de congregar simplesmente, ou é simplesmente de ser parte nominalmente de uma igreja, que vai fazer com que a tua fé se fortaleça. Não, você tem que se envolver, você tem que se engajar, você tem que se comprometer. A coisa não vai acontecer de uma maneira arbitrária. Tudo é resultado de algo. A gordura é resultado de algo. Amém? A vida sedentária é resultado de algo. Algumas doenças são resultado de algo. Em vez de atacarmos os sintomas, vamos atacar as causas. Vamos tratar com elas. O que deu certo nesse ano de 2020 para você? O que você de fato se propôs a conquistar em Deus e você conquistou? Sabe aonde você avançou, aonde você cresceu e aonde houve falhas? Aonde houve fracasso? Fracasso é resultado, êxito é resultado de algo. Podemos aprender. Por isso que eu sempre digo isso para vocês. Para mim, o fracasso não é definitivo. O fracasso é apenas um resultado, um feedback, uma devolutiva de talvez de algo que eu não tenha feito bem, que eu não tenha feito certo, ou simplesmente de algo que eu tenha feito certo, mas que não está dentro do tempo certo. Eu só vou poder ganhar esse nível de discernimento para compreender e distinguir uma coisa da outra, se eu refletir, se eu tomar tempo para respirar, refletir, ponderar e submeter todas essas coisas à palavra de Deus, a palavra do Altíssimo, aquilo que o Evangelho me ensina. Por isso, Senhor, aumenta-nos a nossa fé, aumenta a minha fé para que eu possa perdoar mais esse ano. Porque se for um ano em que eu vou ter que lidar com muitas ofensas, eu preciso de fé para poder perdoar essas ofensas. E que bom, porque à medida que as ofensas acontecem, eu tenho a oportunidade de praticar o Evangelho, viver o Evangelho, concretizar o Evangelho. Deus me dá fé para que eu possa cumprir esta palavra na minha vida. Quantos de vocês de fato esperam viver um ano extraordinário? Ele não vai vir até você. Você vai ter que fazer desse ano um ano extraordinário em Deus. Estabeleça metas smarts. Amém? Smarts são, na verdade, um acróstico, né, da palavra em inglês inteligente, que compõe 5 elementos para que você possa formar boas metas específicas. O que especificamente você quer? Que área especificamente da sua vida você quer viver uma mudança nesse ano 2020? Seja específico. Amém? Mas a meta também tem que ser mensurável. O que você vai viver, sentir, ver quando você alcançar essa meta? Não adianta você dizer assim: ah, Senhor, esse ano eu quero mais paz. Como é que se mensura a paz? Entende? Então, especificamente, o que é paz para você? E o que é de fato estar em paz? Então começa, sabe, que seja algo mensurável, que você possa mensurar, que você possa experimentar, que você possa ver, que você possa identificar isso. Faz sentido? Que seja também alcançável em Deus. Alcançável, amém? Não adianta você fazer metas, sabe, a fé, ela opera na palavra. Deus pode fazer o impossível, mas nós não estamos falando de Deus, nós estamos falando de você. O que você pode fazer, o que você tem que fazer. Então é assim,
Se você começa a fazer em fé, quando você está andando, você começa andando, daqui a pouco você está correndo. Você começa correndo, daqui a pouco você está voando. Porque vem o poder de Deus na tua vida. E esse poder de Deus sincroniza você ao extraordinário que só vem dele. Eu não tenho mais tempo, eu preciso parar para nós orarmos. Amém? Não fique esperando as coisas caírem do céu para você. Ore, mas haja. Estabeleça metas. Trate, sabe, porque isso tem a ver com fé. Quantos conseguem ver fé e metas associadas aí? Sim, se a fé é a certeza das coisas que esperam, você precisa trabalhar com metas. E as metas são importantíssimas para você ter um planejamento. Você não consegue planejar, amém? Se você não tiver metas que sejam alcançáveis, amém? E outras sejam temporais também, de datas, de tempos, de estações, daqui para cá em tanto tempo, amém? De lá para lá, mais tanto tempo. Compreende o que eu estou te dizendo? Invista na tua vida de fé, invista no teu crescimento espiritual, invista no teu desenvolvimento espiritual. E investir, irmãos, muitas vezes significa dar tempo, dedicar tempo e às vezes dedicar dinheiro também. Tem gente que acha que quando se trata da fé, tem que ser tudo de graça. Eu vou ter que pagar, apóstolo? Sim, às vezes você precisa pagar. Ah não, eu não tenho dinheiro para gastar com isso. Está aí a mentalidade. Para você é gastar, mas para a mentalidade de um empreendedor é investir. Então a diferença, eu não gasto, eu invisto. E não existe duas coisas que sejam tão preciosas para nós, amém? Que estão perto do nosso coração, como o tempo e o dinheiro. O tempo tem valor para você? Tem ou não? E o dinheiro tem valor para você? Não, vocês são muito espirituais, que o dinheiro não tem nenhum valor. Então dá tudo que você tem para mim, querido. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. O que você valoriza, teu coração gravita para isso, ele se inclina para isso. Então tem gente que fica assim, não, fulano tem que pagar para mim, a igreja tem que pagar para mim. Não, querido, você tem que investir. Essa é uma mentalidade produtora, produtiva, amém? Empreendedora. Mas invista em coisas certas, em coisas que vão trazer a você um aprendizado transformador. Porque tem muitas oportunidades, mas quais são aquelas que se encaixam com as tuas metas? Com as áreas onde você percebe que Deus está falando com você e você precisa crescer e se desenvolver nessas áreas. Amém? Não é o que eu quero alcançar, mas é o que Deus quer que eu alcance. Então não sou eu o centro, é a vontade dEle. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Amém? Não é o que eu simplesmente desejo no meu coração, mas é aquilo que nasceu no meu coração como produto dessa intimidade, dessa reflexão, dessa medida de fé que me levou a esperar por causa da palavra que eu recebi. Bom, é isso. Acredito que seja já o suficiente para nós começarmos o ano de 2021 se posicionando para fazer desse ano um ano extraordinário. Amém? Um ano em que muitas coisas podem ser recomeçadas e tudo se faça novo pelo poder da fé, na palavra de Deus, no caráter de Deus, no poder de Deus, na grandeza de Deus. E eu convido você então a ficar de pé em nome de Jesus.